Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolua Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão da condescendência, né? Então, eu gostaria, né, de começar esse EP meio que definindo, né, aquilo que é, né, a questão da condescendência, né? A condescendência nada mais é do que a postura pela qual uma pessoa, né, uma consciência, ela respeita, né, os desejos, as vontades e as inclinações das outras pessoas ou consciências, né? E ao mesmo tempo, né, sem compactuar com aquilo que ela julga, né, um equívoco da outra pessoa, que no caso seria chamado, né, de leniência, e sem necessariamente também contrapor, né, de maneira ostensiva essas coisas, né, que poderia ser considerado uma postura bélica, né, uma postura belicista. E por que é importante, né, a gente estudar, né, isso pelo paradigma consciencial, né? Porque na conscienciologia a gente respeita, né, o livre-arbítrio da outra pessoa, né? E um espírito de um amparador, né, ou um mentor, dificilmente vai forçar, né, alguém a qualquer coisa, né? Ele vai ajudar, né, a pessoa, se existir, né, alguma abertura da pessoa para receber, né, essa ajuda, né, que ele porventura queira fazer, né? E via de regra, né, existe meio que um caminho até a pessoa chegar, né, a adotar a postura de condescendente, né? Normalmente segue, né, esse caminho, né? A primeira fase desse caminho seria a fase da alienação, né? Nessa fase, a consciência, ela normalmente não tem consciência, né, dos interesses, desejos, vontades e inclinações da outra pessoa, né? E isso eu estimo, né, que cerca de 80% da população ela permanece nesse estágio, né, de alienação, né? Uma segunda fase seria a fase da inaceitação, né? E nessa etapa, né, a pessoa ela não aceita a realidade, né, como ela é, em virtude, por exemplo, de condicionamentos sociais e até lavagens cerebrais, né? E eu estimo, né, que os 20% restantes, né, das pessoas passam ou passaram por esse estágio, né? Você tem também o terceiro estágio, né, que seria o estágio da revolta, né? E a pessoa se sente direito, né, de revoltar perante essas realidades e a ponto, né, de se mobilizar para realmente fazer a diferença, né? E esse autor, né, eu estimo, né, que somente 10% da população passe por essa fase, né? Você tem então, né, a fase do aprendizado, né? Uma fase em que a pessoa ela coleta, né, os sucessos e derrotas conforme ela vai experimentando, né, aquilo que ela entende, né, o que é por fazer a diferença, né? E na prática, né, ela começa a compreender, né, que sem muita técnica, né, é inviável isso acontecer, né, a assistência acontecer. E eu estimo que somente 1% da população passe por essa fase, né? A quinta fase seria a fase de qualificação, né? Então, diante dos insucessos, né, a pessoa ela não vê outra alternativa a não ser a se qualificar, né? E ela então ela busca, né, se aperfeiçoar e evoluir de forma consciente, né? Eu diria que talvez, né, 0,1% chegue a esse patamar, né? Você tem então a sexta etapa, né, que seria considerada a etapa do heroísmo, né? E é uma pessoa, né, que está muito qualificada e então a pessoa, né, a consciência, ela começa a flertar, meio que flertar com o heroísmo e a questão da santidade, né? E quase sempre, né, até a pessoa, né, perceber que errou em alguma medida, né, em virtude da sobrecarga, né? E talvez 0,01% chegue nesse estágio, né? Você tem então o estágio da decepção, né? Então a pessoa ela toma consciência, né, do seu erro e ela se decepciona com ela mesma, né? Algumas vezes até regredindo, né, o seu nível de assistência ou às vezes até terminando, né, as suas atividades de assistência a outras consciências, né? Eu diria que talvez, né, 0,001% chegue nesse estágio, né? Você tem também a questão da compreensão, né, o estágio da compreensão. Então, diante, né, dessa decepção, nasce, né, a concepção, né, a compreensão que o eu, né, é algo infinitamente pequeno, né, perante o universo e que nada adianta, né, querer forçar qualquer coisa às outras pessoas, né?
Nessa etapa, né, a pessoa ela deixa de ter raiva do mundo, né, pelo mundo ser como é, né, e nessa etapa começa a nascer, né, o verdadeiro respeito, né, pela outra pessoa, né. E eu estimo que talvez, né, 0,0001% chegue nesse estágio, né. Então a pessoa, né, chega a um estágio final, né, de condescendência, que eu chamo o estágio de facilitação, né. E diante, né, dessa compreensão e o respeito do outro, né, a pessoa ela sente a necessidade, né, de atuar, né, como um mero facilitador do processo evolutivo, né, sem imposições, sem lavagens cerebrais e até mesmo sem doutrinação. Né. E aqui, né, a condescendência ganha espaço na consciência de que ninguém deveria, né, ser obrigado a fazer qualquer coisa. Né. E eu diria que talvez, né, 0,00001% chegue nesse estágio. Né. E a partir, né, da consciência desse trajeto, né, a minha proposta é justamente abreviar, né, essas longas fases em apenas 2 fases. Né. E a pessoa, né, sabendo disso, né, ela busca então, ela, desde o início, ela busca se qualificar, né, e o máximo que ela pode, né, para justamente aumentar, né, a assistência que ela pode prestar. Né. E a segunda etapa seria a facilitação, né, que a consciência ela já passa a compreender, né, o processo como um todo e antecipa, né, a necessidade de atuar como um mero facilitador, né, da evolução das outras pessoas, né, na medida das próprias possibilidades e na medida das possibilidades das outras pessoas. Né. Então, pessoal, era tudo que eu tinha para te dizer por hoje. Episódio curtinho. Se você curtiu, dê o seu like, que ajuda a gente bastante. Se você quiser ajudar a gente, comente alguma coisa aí embaixo. E se quiser ajudar mais ainda a gente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.